Bom dia, meus amigos. Hoje é domingo, dia 2 de agosto de 2020. Mauro Maia falando. Estamos aqui na plataforma Globo Brasil, nossa plataforma de conhecimento e reflexão. E hoje aqui para falarmos, do último capítulo, da última parte de Moisés, que assim determinamos. Um grande bate-papo e chegamos aqui a uma constatação, é um reforço, relembrar todo o percurso, desde o nascimento de Moisés, a saída de Êxodo, passando por Levítico, Números e chegando aqui em Deuteronômio, quando ele passará o bastão para Josué, um líder à sua altura. Mas eu queria destacar a importância da gente reforçar a genealogia para entendermos, que pessoas, que povos foram esses que estiveram com Moisés até a chegada da terra prometida, certo? Recapitulando, Abraão então, descendente da linhagem de Noé, ele lá pelos 100 anos ele tem o filho Isaque. Isaac então casa com Rebeca, e de Rebeca vem aí a Esaú e Jacó. Mas a importância de Abraão nesse contexto aí, como Abraão tinha sido ungido e Deus falou para ele que dele viria uma nação inteira, então Abraão tinha medo, que Isaac pudesse casar com as mulheres onde eles estavam. Então ele queria que voltasse lá para a terra deles e procurasse o irmão, lá o Naor e Milca, e pudesse nessa região encontrar a mulher perfeita para Isaac. Foi quando então Isaac volta para Padã Arã, e aí encontra Rebeca, irmã de Labão, filha de Betuel. E aí nasce Esaú e Jacó, e aí toda uma narrativa em cima disso. E aí Jacó, Isaac pede, Rebeca, pede para Isaac voltar também para essa região, procurar lá o Labão, o irmão dela, e arrumar alguma mulher naquela região para que pudesse dar mais segurança, esse pedigree, vamos chamar assim, esse pedigree. E eis que Jacó vai e fica conhecendo a Raquel, que é a sobrinha da Rebeca, e aí filha de Labão. E aí se apresenta e tudo mais e tal, se apaixona rapidamente pela Raquel, mas como a Raquel era nova, virgem e tal, ele pede para o Labão, para o tio dele, para trabalhar de graça durante 7 anos, e aí depois disso ele poderia ter a Raquel. Labão concorda, passa-se 7 anos e aí chega da hora então da promessa ser cumprida. No entanto, o Labão descumpre. Labão vai e oferece, manda a Lia, a irmã mais velha, dormir com Jacó. Jacó acorda e, mas você rompeu comigo, você não manteve o trato, eu queria a Raquel, você me colocou com a Lia. Aí o Labão falou assim: não, a tradição nossa da região é que as filhas mais velhas não podem casar depois das filhas mais novas, Então, mas no entanto, você trabalha mais 7 anos para mim, que eu vou te dar a Raquel, mas você já vai ter a Raquel logo depois das núpcias aqui. E em contrapartida, ele oferece ali a serva Zilpa para acompanhar a Lia, e depois que deu Raquel também para Jacó, ele oferece a serva Bila para acompanhar a Raquel. E aí nasce então os 12 povos, as 12 tribos, E aí você tem Jacó com a Lia, ele tem Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zebulon, e depois ele tem lá pelas tantas uma filha Diná, E aí teve um momento que a Lia não conseguia mais engravidar, depois de 7 filhos, Ela vai e sugere
que o Jacó possa também se deitar com a serva. Aí nasce Gade e Aser, certo? A Raquel, né? Um detalhe aqui que eu esqueci, a Rebeca, antes de Esaú e Jacó, obviamente, ela orou muito, né? Isaac orou muito, porque amava muito a Rebeca. E Rebeca não era fértil, né? Essa oração, então, Deus ouviu, e aí, de uma tacada só, vieram os dois, que são gêmeos, né? Que foram gêmeos. Aí, a Raquel, acontece a mesma coisa. A Raquel era amada, era escolhida por Jacó, quem ele mais amava, e infelizmente também não era fértil. Então, ela falou assim, pô, eu não posso ter filhos, mas pelo menos deite com a minha serva, para que possa ter uma família, né? E aí deitou com a outra serva e nasceu mais dois povos ali, né? Dois filhos, né? O Dan e o Naphtali. Mas temente a Deus, Raquel continuou a oração, e depois de tanto tempo veio José, que é o famoso José de Jacó, né? Conhecido aí contemporaneamente como José do Egito, certo? Que é um equívoco. E depois veio Benjamim, mas Benjamim já foi um parto com muita dor, então nasce Benjamim e Raquel morre no parto. Então, estabelecida essa conversa, temos aqui então as 12 tribos, né? Jacó, ele teve altos e baixos, a gente sabe disso, né? Então ele teve momentos ali de pedalar, né? Assim, daquelas questões assim de enrolar o irmão ou persuadir o irmão, né? Tudo bem que o irmão não poderia abdicar, né? Naquela época o filho mais velho tinha o direito à bênção, né? Tinha o direito de ser, mas Deus já tinha falado para Raquel, né? Na oração, para Rebeca na oração, quando tudo bem, você está orando, você vai ter 2 filhos, o mais novo vai mandar no mais velho, e assim se concretizou. E como é que isso aconteceu? Aconteceu que o Esaú, que era o preferido de Isaac, ele tinha mais habilidade para caçar e tal, e ele foi caçar e tudo mais, e voltou sem nada, e estava com muita fome, e o Jacó estava preparando lá algumas coisas de comer e tal, e aí pediu comida. Falou assim, não, tudo bem, eu te dou comida, mas você tem que me dar a sua bênção, me dar o direito de ser o filho mais velho e tudo mais e tal. Aí o cara, não, eu tô com fome, não, me dá, aceitou. O que vale ser filho mais velho? Fala de quê? Então, nesse momento, o Esaú abandona, né, seu direito de ser, teoricamente, ungido, né, ou abençoado pelo pai. O pai não sabia dessa história, e aí o Jacó, então, mente dizendo que não é que mente, né, ele reforça isso, e depois ele vai e... pela Rebeca, a Rebeca fala assim, olha, o seu pai tá velho, tá cego, vai benzer o Esaú, vai na frente para você ter a benção, prepara rapidamente um carneiro ali para ele e tal. E aí o Jacó mentiu dizendo que era Esaú e tal, e o pai foi lá e se alimentou e abençoou, né, dizendo pro Jacó que dele viria muita gente, e de fato isso aconteceu, né? Foram 12 filhos, né? 13 com a Diná, com a única filha. E aí, voltando, né? Então tudo isso aconteceu lá em Padã Arã, no mesmo lugar que o pai Isaac conquistou a Rebeca, né? Como da linhagem, como pedigree, se deu a mesma forma com Jacó. Jacó, então, fala por Labão, pai das duas, da Lia e tudo mais, que ia ter que voltar. E aí, tanto Isaac teve uma conversa face a face com Deus. Antes de Jacó chegar em Padã Arã, Deus falou com ele assim, olha, você não vai para o Egito não, fica por aqui mesmo e tal, eu tô com você, de você vai vir muita gente, né? E aí, depois que Jacó volta para achar um caminho, ele vem pedir desculpas para o irmão, né? Por tudo que tinha feito e tal, e oferece carneiro, porque ficou muito rico, né?
trabalhou 14 anos sem receber um salário, então o que ele ia ter não era material, era bens, né? Animais, essas coisas assim que na época valia muito, né? Ainda vale, né? E aí, mas no meio do caminho, a famosa passagem de Peniel, Deus aparece, né, para Jacó, no que nós chamamos aqui do fenômeno da teofania, né, que é a revelação de Deus, ou a aparição. E então Deus e homens, né, lutaram contra Jacó, e Jacó lutou e venceu, né? Então, nesse momento, Peniel, esse lugar ficou conhecido como Peniel, que é a face de Deus, né? Então, Deus se revelou mais uma vez para Jacó, e ali era a certeza do que viria pela frente. A partir desse momento, nós temos a continuação disso com José, né, porque Jacó vai ficando velho, né, e aí todos esses irmãos, né, de Jacó ficam com ciúmes, ou 3 deles ali, o Rubem, o Simeão e tal, eles ficam com ciúme do José, porque o José acabou sendo o filho mais amado, né, de Jacó. Diferentemente do que algumas igrejas pregam, né? Não era nem um filho dos mais amados, mas foi o que salvou o Egito, tudo mais e tal. Não, José era sim o filho mais amado de Jacó. E aí todo o caminho de José foi traçado porque desde cedo um temente a Deus, um rapaz com 17 anos que tinha muita paixão pelo pai, cuidava com muito afinco do rebanho, e começou a falar com os irmãos sobre os sonhos que estava tendo, e começou a ser perseguido, aí tem inveja, uma série de coisas, e aí vai para o Egito, os irmãos tentam matar, fala para o pai que morreu, ele vai para o Egito, é caluniado, depois descobre sonhos ali, fala pro rei o significado dos sonhos, e aí ele salva o Egito da miséria e da pobreza, porque a tradução dos sonhos eram 100 anos de fartura e 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Então tudo que eles conseguiram reter na bonança, eles guardaram isso na dificuldade. Foi como e quando José pôde, na obediência e temência a Deus, ele pôde, com muita aceitação, resiliência, né, perdão no coração, José perdoou seus irmãos e entendeu que os irmãos, ao tentar fazer o mal para ele, eles estavam no propósito de Deus, fazendo bem, porque Deus o colocou no caminho de salvar a própria família, porque se não fosse José, toda essa linhagem, né, essas 12 tribos não sobreviveriam à miséria e à fome. Então, estou dizendo isso para ficar muito claro na nossa transição do Moisés parte 5, porque aqui a gente entra na parte 5 com tudo que a gente viu, isso é muito importante enfatizar, que é a identidade de Israel, né? Então, o que é importante finalizar por último, né? Quando Deus luta com Jacó, Jacó passa e vence, né? Toma uma lenhada ali no fêmur, mas lutou com muita coragem e tal. Não é que venceu, né? Ele teve coragem para lutar porque ele acreditava que estaria lutando contra alguém, e depois que ele viu, estive com Deus, então assim, estou com Deus, eu tenho certeza que ele existe. Então Deus falou com ele: o seu nome não mais será Jacó, será Israel. Por isso que as 12 tribos é o povo de Israel. Então Moisés tira esse povo de Israel, essas tribos do Egito, e leva para a terra prometida. Então é só para a gente entender o significado das coisas. Então o que enfatizamos em Moisés 5? A identidade de Israel, né? O cenário de esperança ao atravessar o rio, certo? Os discursos homéricos são 3 discursos homéricos de Moisés, enfatizando, ele rememora a história desde a partida, repassa toda a lei de Deus, os 10 mandamentos, normas, condutas, ele reforça a aliança, né? Que aliança é essa? Abraão, Isaac, Jacó, Israel.
certo? Benefícios para quem segue e castigos para quem não segue, né? A intervenção para um grande relacionamento com Deus, certo? Aí você tem 3 R's: relembra, repassa e reforça, e toda aquela terra prometida é avistada, né, por Moisés, porque naquele momento fica claro o relacionamento com Deus, a identidade de Israel, o povo de Israel pelas suas 12 tribos, né? Rememora a história, a recapitulação das leis de Deus. Nós temos obediência, alerta contra a idolatria, há somente um Deus, 10 mandamentos, a importância do descanso ao sábado, né? Que dá origem ao sabático, aquele momento que é importante a gente descansar, né? Eu pessoalmente vivo numa fase muito importante da minha vida, que em Êxodo tem um apontamento aqui para o jubileu. O jubileu se dá aos 49 anos. Eu estou com 49 anos, 7, 7, 7, 7, 7. A cada 7 anos você tem aí alguns acontecimentos. Não precisamente no 7, às vezes no 9, às vezes no 8, às vezes no 6, né? Mas isso é importante para a gente, quem tem essa conexão espiritual e temência a Deus, capta claramente. Mas o fio condutor do Moisés 5 é sobretudo as palavras repassa, renova e rememora, mas o compromisso e o relacionamento com Deus. Aí que então é todo esse guiar pelo deserto, e aí outra ênfase que Moisés faz num dos discursos: separei um pedacinho, não adore o Senhor seu Deus como povos pagãos, né? Busque o Senhor acima de tudo, e o resto será dado. Eu falei isso várias vezes aqui nas passagens anteriores, certo? Assim, amar, obedecer e servir, o reforço da aliança, da arca da aliança de Abraão, Isaque e Jacó, que a segunda aliança se dará com Jesus, né? A importância do dízimo. Não digo que você assim, sobrou aqui, eu vou dar. O dízimo toda a sua colheita, todo o seu trabalho, tudo aquilo que você prover, retire os 10%, né? Isso é importante, assim, até com uma situação assim do cético, né? Assim, isso é importante. Ofereça isso, porque isso é a evangelização, certo? Assim, as pessoas do bem que saibam usar a palavra, saibam usar a Bíblia como forma de prosperar a palavra de Deus, usa esse dízimo, essa 10ª parte muito bem, e assim cristãos e mais cristãos são abençoados, certo? Aí a gente tem aqui então essa construção desses 12 povos, né, no que se chama de Israel, né, nessa chegada dessa terra prometida, certo? Aí a gente tem aqui a despedida, né, desse guerreiro Moisés, certo? Assim, em Deuteronômio 31:14, o Senhor disse a Moisés: é chegada a hora de você morrer, chame Josué, o seu espírito vai para Josué. Isso é muito lindo, é muito emocionante, porque o Josué foi muito temente, assim, muito obediente, muito obediente, sobretudo a Moisés. Então, quando a gente entrar em Josué, a gente vai ver um belíssimo trabalho, né? Aí você tem a restauração, uma reflexão e reforço, né, das leis, decretos, estatutos do Senhor, do Javé, e aí a questão, né, do Moisés. A gente faz uma recapitulação, né, assim, com muito louvor, né, com muita paixão, né? Ele não teve nada, né? Assim, ele foi temente, seguiu ali com desconfiança no começo, não se achando capaz, certo? E às vezes confrontando Deus mesmo, até o ponto que ele revoltou, e foi quando ele pecou. Mas é isso, né? Assim, a gente tem propósitos, nós temos o caminhar, e a lição maior dessas 5 partes aí que nós contamos sobre Moisés é sobretudo a perseverança, né? A temência, o caminhar, o propósito, né? A construção aí do tabernáculo, as leis, os decretos, certo? Assim,
toda a filosofia, o entendimento, boa parte do que Jesus fala, ou falará, ou falaria lá na frente, está embasado nos mandamentos, em Moisés. A questão dos salmos está aqui, boa parte está em Moisés. Né? Os provérbios de Davi, né? Os cânticos dos cânticos, né? Eclesiastes, entendeu? Aquela questão aqui das crônicas, certo? Assim, a Davi lá em Reis, né? Tudo reforça, né? Quando Davi os cânticos, os salmos de Davi, várias passagens, várias passagens ali de literaturas mesmo, né, escritas assim, né, também reforçando a importância da aliança, a importância da obediência, o não à idolatria, né, e o que mais marca. Então, a Deus né, não há nada igual, né? Não há nada igual, toda a proteção, né? Quando você acha que está fazendo um movimento aqui, já tem outro para cá. Então ele construiu essa base de tudo que a gente vai ver para o Novo Testamento, ou para os livros de poesia, pelos Salmos, pelos Provérbios, né? Os Romanos, os Hebreus, tudo está ancorado nessa aliança de Abraão, Isaque e Jacó. Meus amigos, é com muita felicidade que nós terminamos essa parte 5. Igual eu falei com vocês, eu estou muito feliz por estar imerso nessa leitura, tem me ajudado muito, né? Eu já tenho lido vários livros assim, certo? A nossa plataforma, ela vem para um intuito da reflexão. Jamais eu quero substituir alguma passagem aí do sacerdote, né? Essa coisa do pastor, da explicação e tal. Eu quero ser uma pessoa que possa dialogar com contextualização sobre a palavra correta de Deus, né? É muito importante frequentar as igrejas, frequentar os templos, ouvir missas, cada um com o seu segmento aí, né? Com a sua igreja, mas não deixem de ler ou buscar informações precisas e corretas, né? Eu concluí nesse período aí a teologia básica e a Bíblia, uma biblioteca de 66 livros, ela por si basta. Não é preciso acrescentar mais nada a ela basta. Se nós lermos aqui detalhe por detalhe, é muito fácil confrontar qualquer tipo de informação equivocada, certo? E o mais importante é Deus. Put God on first. Coloque Deus em tudo que você fizer e o resto lhe será dado. Um grande abraço e vamos para frente. E estou pensando em falar com você semana que vem sobre Ruth, uma mulher virtuosa. É importante falarmos de mulheres virtuosas. Grande abraço, meus amigos. Fique com Deus.